Boa noite, amada igreja. Graça e paz. Amém? Boa noite para você que nos assiste também pela internet, aí do outro lado da telinha. Que Deus te abençoe, abençoe você, a sua família. Participe conosco, faça a oração, adore ao Senhor conosco também. E nós que aqui estamos, mais uma vez, juntos para, nesse lugar, celebrar, adorar o Senhor, que é digno de todo louvor e glória, nós vamos abrir as nossas Bíblias lá no Salmo de número 12, Isaías, no capítulo 12, perdão, estava olhando o Salmo aqui, mas é Isaías, capítulo 12. Nós vamos fazer a leitura desse texto do profeta. Mesmo assentado como você está, eu quero convidar você a acompanhar a leitura deste trecho do livro do profeta, que é um canto de louvor pela restauração de Israel. Acompanhe atentamente na sua Bíblia. Orarás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Senhor, é o Santo de Israel no meio de ti. Grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio, e de fato isso é motivo para o nosso louvor, para a nossa gratidão, para que lhe rendamos ações de graças, para que lhe ofertemos com alegria e tudo aquilo que faz parte desse ajuntamento. Nesse momento quero convidar você, fique de pé, nós vamos louvar o Senhor com o hino de número 4, esse Deus que é digno de todo louvor e toda adoração. Está no templo, Pai onipotente, aos seus pés nos humilhamos, servos consagrados, reverentemente, ao Deus Santo adoramos. Está no templo, sumo benefício, por teu sangue nos foi dado. Ele, o bom Cordeiro, foi o sacrifício que expiou o vil pecado. Escolheu e sofreu o cabal suplício. Cristo está no templo. Tu que estás no templo, preceptor divino,
e porque Tu estás aqui, Senhor. Esse ajuntamento de cristãos torna-se um ato de adoração ao Teu nome. Porque Tu estás no templo, tudo o que fazemos, o fazemos em Teu nome, Senhor. Porque Tu estás no templo. Esse encontro tem o poder de mudar as nossas vidas. Tua presença santa traz vida à nossa alma, traz esperança ao nosso coração, traz, ó Deus, alívio para a nossa dor e traz alegria para a nossa mente, para a nossa vida. Obrigado pela Tua presença, Deus. Invocamos o agir do Senhor sobre nós. Invocamos o mover da Tua graça maravilhosa em cada coração aqui presente. E que tudo que é feito aqui, ó Deus, seja para louvor e glória do Teu nome, porque Tu estás no templo. Em nome do Teu Filho Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Pode sentar, queridos. Queridos irmãos, queremos saudar a todos na bendita paz do Senhor Jesus. Que bom que você veio estar conosco nesta hora, neste encontro de fé, de amor, de esperança. Todos sois bem-vindos. E nós queremos dizer à igreja que tivemos neste final de semana, desde sexta-feira, o encontro de casais Kairós lá na cidade de Brusque, no Hotel Montes. Encerrou-se hoje pelo almoço e fizemos as viagens aí de lá para cá. Eu acho que todos já chegaram, né, reverendo? A gente espera que sim, né? Se não chegaram, bom, estão chegando. É mais uma atividade muito agradável, muito gostosa, com dezenas de casais da nossa igreja, outros convidados também. Foi muito edificante. Agradecemos à igreja, as orações, e com certeza os frutos de um evento como este se farão acontecer ao longo do tempo, na vida das famílias, na vida dos ministérios, com certeza até na sua vida, que não pôde estar conosco, mas quem sabe ano que vem você poderá estar, e assim nós vamos levando avante esse ministério tão precioso que o Senhor nos deu. Falando em casal, é um casal muito especial que nesta data está comemorando um aniversário de casamento. Eu queria convidar para vir aqui na frente, aqui em cima, a Maria e o Ismael. Por favor, deixe o seu lugar, a companhia dos seus queridos que estão aí, mas venham aqui, porque este é um dia de festa, 40 anos de casamento, né? Não é pouca coisa, né? Servindo ao reino de Deus, à casa do Senhor, e como casal abençoado, com seus filhos, netos, uma geração tão bonita. E eu queria passar ao reverendo Wesley a oportunidade de acolhê-los aqui. Queridos amigos, irmãos, Maria e Ismael, quero marcar esse momento com a leitura de um trecho da Palavra de Deus que fica na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, alguns versículos. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com injustiça,
mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. Eu tenho muita alegria em celebrar com vocês e com a igreja este momento, pois este casal é muito próximo ao nosso coração. Eu gostaria que estivesse aqui presente o meu colega que fez o casamento, o reverendo Rubens Alexandre da Silva, que em 1975 oficiou o casamento de vocês. Até você mostrou a fotografia, não lembrava bem quem era o pastor que tinha feito o seu casamento, né? E a Maria mostrou assim para a Mani, e a Mani disse, isso aqui pode ser o reverendo Rubens Alexandre. E reverendo Rubens Alexandre é uma pessoa muito querida, se ele pudesse estaria aqui também. Mas eu quero me alegrar junto com vocês, porque vocês, nesses 40 anos, viveram uma vida exemplar. Uma vida de muito trabalho. Eu já vi como o Ismael trabalha e trabalha bastante na sua oficina. E a Maria trabalha muito na sua casa e muito também na igreja. E são um exemplo de trabalho. Mas, acima de tudo, são um exemplo de amor. Um amor que é o reflexo do amor de Deus na vida de vocês. Já vem de herança da família de vocês. Estou lembrando aqui agora do pai do Ismael, o querido, saudoso senhor Oneni Batista, que trabalhou muito aqui na igreja, trabalhou muito em todas as partes, deixou uma saudade muito grande, mas deixou um exemplo para a sua vida e para a vida de toda a família. E agora também nós nos alegramos com a família, pela família que começou com 2 e agora está com 4 filhos e 6 netos. 4 filhos e 6 netos. E todos com muita saúde, gente muito bonita, muito inteligente e que traz grande alegria para vocês e também para nós. Nós somos testemunhas de como vocês dedicam amor, educando os seus filhos e depois na educação também, ou estragando um pouquinho seus netos também, né? Mas porque a gente educa os filhos e depois a gente ajuda a estragar um pouquinho os netos, né? E é com o coração cheio de emoção, de alegria, que eu falo essas palavras aqui, não vou me estender muito, mas só de parabéns e de graças a Deus por esta família tão especial na vida da igreja, na nossa vida. E nós, como o reverendo Juarez já disse, 40 anos não são 40 dias. 40 anos são muitas e muitas semanas, muitos e muitos meses, e semanas de trabalho, semanas de preocupação, semanas de alegria. Em tudo, nós estamos aqui nos lembrando, e vocês muito mais ainda, dando graças a Deus, porque
A mão de Deus sustentou a vida desta família. A mão de Deus tem sustentado a vida de vocês, com saúde e com disposição, e principalmente sustentou o amor de vocês, que é o começo de tudo. E que este amor continue e vai continuar, porque permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. É o amor que une o coração de vocês. É o amor que ajudou a vencer todas as dificuldades. É o amor que fez vocês terem coragem e de entusiasmo, dedicação, paciência para fazer tudo o que vocês fizeram nesses 40 anos. E o amor continua. O amor que é um amor maduro, um amor experimentado, um amor que não é mais simplesmente aquela atração que foi no começo, mas é o amor de sabedoria. É o amor que reflete o amor de Deus na vida de vocês. Graças a Deus por tudo. É assim que vocês devem estar falando neste momento e nós estamos ouvindo. Mas Deus está ouvindo muito mais ainda, porque Ele vê todas as coisas e Ele continua abençoando a vida de vocês. Então eu quero convidar a igreja nesse momento para se colocar de pé. E eu quero dar a vocês... Segure isso. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Tu que és o Pai de amor, fonte de todo amor, e que nos ensinas a amar, que nos ensinas essas lições que são essenciais para a nossa vida. Nós Te damos graças pela vida do Ismael, pela vida da Maria, que se encontraram, se amaram e têm manifestado e vivido este amor até agora. Nós Te agradecemos a família que eles construíram com amor, com trabalho, com dedicação. E Te pedimos que Tu sustentes a vida deles, que Tu sustentes o lar, debaixo da Tua proteção, do Teu favor, pois sem a Tua proteção, a nossa casa não subsiste. Por isso, Senhor, nós Te agradecemos, porque o Senhor cuidou desta casa, deste lar, até agora. E o Senhor vai continuar, pois este é o Teu próprio juramento. Este é o sentimento também do nosso coração. Abençoa o Ismael no seu trabalho, a Maria nos seus afazeres, mas abençoa toda a família, esta família tão querida, essa família que nós amamos e vamos continuar a amar, e que é a família que espalha, cultiva e mostra amor em tudo que faz. Damos-Te graças, Te louvamos em nome do Senhor Jesus, o Senhor das nossas vidas, Senhor que sustenta o nosso lar com seus ensinamentos e com a sua paz. Abençoa, Senhor. E a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as santas consolações, sustento e poder do Espírito Santo esteja com este casal e a sua família, hoje, como tem estado, e para todo o tempo que Tu quiseres que eles permaneçam sobre a face da terra. Nós Te damos graças e nós Te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Irmãos e irmãs, queria convidá-los a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos 1 até 4. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, capítulo 3, 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. É estranho o que Paulo fala aqui, mas é a realidade. Porque morrestes, nós morremos. Nós não morremos no nosso corpo. Nós tivemos esta passagem mística, esta passagem que somente pela graça de Deus acontece, de sairmos das trevas, morrermos para as trevas, morrermos para as coisas do mundo e vivermos para as coisas de Deus, porque nós devemos pensar nas coisas lá do alto e não as que são aqui da terra. Vamos nesse instante, como povo de Deus aqui presente, como povo de Deus onde esta palavra está sendo ouvida, vamos curvar as nossas cabeças, nossas frontes, orar pedindo a bênção de Deus, pensando nas coisas lá do alto, aguardando a promessa de Cristo para nós. Oremos.
Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, nós conhecemos as Tuas promessas e muitas já foram cumpridas. Outras estão em cumprimento e nós temos a confiança, a plena certeza de que as boas promessas que o Senhor fez através de Cristo Jesus estarão cumpridas, serão o cumprimento de Teu poder, do Teu plano para a vida da humanidade, o Teu plano para a vida de cada um de nós. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque a nossa vida não vive apenas no plano das coisas deste mundo, da matéria e dos interesses humanos horizontais, mas pela graça de Cristo nós pensamos nas coisas lá do alto. Pensamos porque o Senhor Jesus nos ensina desta maneira, pelo seu exemplo, pela sua vida, pelas suas palavras, e nós aguardamos o cumprimento das suas promessas que ainda faltam ser cumpridas. Nós Te pedimos, ó Deus, que este seja o sentimento da Tua igreja, desta igreja que está aqui reunida, da igreja que está reunida em outros locais, em toda a face da terra. Sabemos que neste mundo cheio de problemas, cheio de corrupção, cheio de pecado, a única esperança de luz e de salvação é a que vem da Tua palavra, pois todas as outras coisas estão manchadas pela marca da morte e do pecado. Nós Te pedimos, ó Deus, que Tu abençoes a vida da Tua igreja, para que ela proclame com mais entusiasmo, com vigor e com coragem esta palavra de salvação que nós encontramos na Tua palavra escrita, mas que é muito mais ainda importante pelo que o Teu Santo Espírito fala no nosso coração. Abençoa, Senhor, o nosso esforço, pois tudo isso nós queremos fazer para mostrar a nossa resposta ao que o Senhor já fez por nós. Nosso reconhecimento pelas bênçãos que têm sido derramadas em nossa vida e pelas oportunidades que têm sido abertas para o nosso viver e para a nossa ação. Abençoa-nos e guarda-nos, Senhor, para o Teu serviço, para a Tua glória. Nós Te pedimos e Te rendemos glória em nome do Senhor Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando somos crianças, nós temos a oportunidade de cantar que eu sou uma ovelhinha de Jesus. Nós crescemos e muitas vezes esquecemos que Ele é nosso bom pastor. Esse cântico fala isso, como é bom viver ao lado de Deus. Como é bom poder descansar nele, sabendo que Ele é o nosso bom pastor. Louve esse Deus maravilhoso. Coloque o seu coração nesse Deus maravilhoso e deixa que Ele, bom pastor, guie a sua vida. Não existe nada melhor do que
que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Desde o início, não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro nessa luz, desfrutando do seu amor maravilhoso. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom. Ter a paz no coração, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. Ele é poderoso para mudar a sua vida. Ele é poderoso para influenciar o seu dia. Diferente hoje é o seu coração? Diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente, isto fala toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é o nosso pastor. Ele é a luz que ilumina meu ser. E o que eu posso fazer com isso?
engrandecê-lo, adorá-lo, louvá-lo, acima de todas as coisas, buscando a Ele em primeiro lugar, porque tudo mais será acrescentado. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. E seja engrandecido, Deus da minha vida. Seja engrandecido. Louve ao Senhor, declare a Ele que Ele é o Todo-Poderoso, o Senhor da sua vida. Foi Ele que te salvou, a Ele todo louvor e toda honra. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Adora esse Deus maravilhoso. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Existem diversas formas de louvarmos ao Senhor. Pode se assentar, queridos. Existem diversas formas de louvarmos ao Senhor. E uma delas é quando nós compreendemos que Ele é o nosso provedor. E então a gente entende que nada, aliás, esse texto tão citado pelo nosso irmão Júnior, agora eu chamo de Júnior, o Senhor é o nosso pastor, e a convicção disso nos leva a ter certeza de que nada nos falta. Isso também é uma forma de louvar a Deus. Por isso, esse momento é tão importante no nosso culto. Momento de rendermos ações de graças ao Senhor. Momento de ofertarmos, de trazermos uma pequena parte daquilo que Ele tem nos dado, para que haja sustento na casa, para que haja sustento dos trabalhos, da missão da igreja, de tudo aquilo que é feito em nome e para a glória do Senhor nesse lugar. Eu queria convidar você para a leitura do texto que está transcrito no nosso informativo, do Salmo 116, versículos 17 a 19. E eu queria, uma vez que você tem em mãos o informativo, convidar você para que leiamos juntos esse pequeno trecho do Salmo 116, que diz assim: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia. Oferecer-te-ei, Senhor, uma parte do que o Senhor tem me dado. Enquanto cantamos o hino de número 65, quero convidar os nossos irmãos diáconos que vão passar colhendo, e você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, poderão fazê-lo. Você que nos visita, isso é uma prática da nossa igreja, não se sinta persuadido a isso, mas aproveite também o momento para trazer a sua oferta. Vamos cantar o hino.
dai graças todos vós a Deus humildemente. Milagres fez por nós neste universo ingente, pois vós deveis saber seu poder nos vem a luz do céu. O Deus da redenção nos queira dar a vida, alegre coração e auxílio em toda a lida. Mantenha-nos de pé por seu imenso amor e nos conserve a fé em Cristo Salvador. Vamos ficar de pé, as crianças poderão chegar até aqui enquanto cantamos a terceira estrofe. Exaltação, louvor ao Pai, ao Filho amado e ao bom Consolador, que foi dos céus mandado, ao grande Trino Deus, em canto triunfal, tributos hinos seus, a Igreja Universal. A Igreja espalhada pela face da terra rende a Ti ações de graças, ó Deus, por Tua generosidade, por Tua bondade. E isso fazemos com essa pequena expressão de gratidão, consagrando parte daquilo que o Senhor tem nos dado ao sustento da Tua casa, ao sustento da Tua obra, do Teu reino, ó Deus, a obra missionária ao redor do mundo inteiro. E Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que temos de fazê-lo. Privilégio de ser igreja, de sermos colaboradores nessa seara. E, ó Deus, pedimos que o Senhor conserve o nosso coração confiante em Ti, porque somente de Ti vem todas as nossas posses, vem tudo que temos, tudo que somos, ó Deus. Pedimos também pelas nossas crianças, que também oferecemos a Ti, para que o Senhor as ensine, ó Deus, através desta igreja, dos irmãos e irmãs que irão compartilhar da palavra na linguagem apropriada, para que elas sejam uma geração temente ao Senhor e que eles cresçam também com a mesma gratidão que nós temos nesse momento por tudo que o Senhor tem feito e nos dado. Em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Palavra de Deus no Evangelho conforme Mateus, capítulo 16, os versos 24 a 28. Mateus 16, 24 a 28. Diz assim a palavra de Deus. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino.
que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Muitos querem ganhar o mundo inteiro. Muitos querem ganhar tudo. Muitos querem ganhar todas as coisas que puderem ganhar. Quando pensamos nesta expressão, pensamos efetivamente em mudança de status e melhoria da nossa condição pessoal, econômica. Aí você vai dizer: pastor, eu não quero ganhar o mundo inteiro, quero melhorar de vida. Uma coisinha um pouquinho a mais, a gente está batalhando, está labutando, dar um pouco mais de conforto para os nossos, poder pensar um pouco mais adiante, a gente não ter que sofrer tanto, né? São providências e previdências tão úteis. Então não tome este espírito tão responsável, esta atitude que deve caber a qualquer ser humano, de ser cauteloso e cuidadoso, como querer ganhar o mundo inteiro. A gente não é ganancioso desse jeito. Eu vou concordar, é fato. Nós temos talvez uma maturidade espiritual, uma vivência cristã, que já determinou não termos isto como um objetivo de vida. Me preocupa é a outra parte da expressão, porque o Senhor Jesus declarou: de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E muitos estão perdendo a sua alma, e não necessariamente por querer ganhar o mundo inteiro. Perder a alma. A alma ficar perdida. A alma ficar vazia. A alma ficar sem significado. A alma ficar sem sentido. A alma ficar desalmada. A palavra alma traz a ideia de vida. No latim, a sua melhor interpretação é anima. Quando a gente diz assim: fique mais animado, fique mais cheio de alma, fique mais cheio de vida. E muitos estão perdendo o ânima, estão perdendo o sentido da vida, estão perdendo o gosto pela vida, estão olhando para a vida, mas não estão enxergando-a de verdade. Estão vendo os seus dias passarem, se acumularem, os anos chegam, os tempos avançam, e a alma absolutamente perdida. Não há propriamente uma relação de causa e efeito entre ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Há muitos que não vão ganhar o mundo inteiro e a sua alma também continuará absolutamente perdida. Por isso eu gostaria de trazer para a nossa reflexão nesta noite o desejo sincero, que é o de Jesus, que é aquele que o levou inclusive a sofrer em nosso lugar, pagar os nossos pecados, outorgar-nos vida, de que as nossas almas não se percam, de que a nossa alma não se desanime, se enfraqueça, que ela ao contrário seja revigorada. Não perca a sua alma. E para isso há algumas orientações nesta passagem que eu acho que são bem objetivas, instrutivas e vão trazer alimento para a nossa alma. A primeira coisa que nós podemos extrair desta passagem é que para não perder a nossa alma, nós podemos ter que perder muitas coisas. Nós podemos ter que abrir mão de muitas coisas. O jogo perder, ganhar, ganhar, perder, nem sempre tem uma lógica que a gente compreenda facilmente, que a gente distinga com facilidade todos os seus nuances. Por isso Jesus afirmou no versículo 25: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, aí que sim, acha. Não se trata apenas de um jogo de palavras, um trocadilho
uma forma diferente de querer mostrar as mesmas coisas. É que, no objetivo de não perder a alma, nós precisamos perder algumas coisas. Nós precisamos deixar de valorizar determinadas coisas. Nós precisamos ter a capacidade de abrir mão, de abandonar, de deixar. Alguns personagens bíblicos são lapidares neste exemplo. Nos ocorre aqui, primeiramente, a figura de Moisés, um homem que foi carreado pelos caminhos do Senhor para frequentar o palácio real, escapar da morte de maneira miraculosa, da violência que graçava naquele período. E eis que ele recebe toda a orientação, todo o conhecimento que o Egito de então podia oferecer, que não era pouca coisa. Sua instrução equivaleria a uma titulação muito elevada para compararmos com os nossos dias. Vivia nababescamente, tinha tudo o que ele poderia imaginar. Mas para não perder a sua alma, ele precisou perder todas estas coisas. Ele precisou deixar esta realidade. Ele precisou abandonar o Egito. O Egito que o havia abandonado desde que ele nasceu. Então o Senhor faz um milagre para que ele não venha a óbito ainda bebezinho. Agora este Egito é deixado por Moisés. Nós conhecemos bem a história. Por caminhos que são próprios do nosso Deus, ele tem que fugir literalmente. Perder para Moisés foi fugir e não mais voltar. E com certeza ao longo de 40 anos Moisés imaginou: eu perdi o Egito para não perder a minha alma. E Deus o leva para uma terra distante, sofrida, dorida, um lugar em que ele não podia contar com todos os favorecimentos que o Egito lhe oferecia, que a sua mãe adotiva lhe dava, seu avô adotivo lhe conferia. Teve que lutar com as próprias mãos, e agora ele tem a sua alma, mas está por um fio de perdê-la. Interessante. Moisés estava perdendo a sua alma quando estava vivendo o melhor que o Egito podia lhe dar. Ele ganha a sua alma quando ele sai do Egito. Mas agora distante, ele está por um fio de perder novamente a sua alma, porque Deus o chama para a missão de liderar a saída do seu povo do Egito. E ele argumenta largamente, dizendo que o assunto não era com ele, que não era a matéria que lhe dizia respeito, que ele já estava ao quebrado, já estava muito velho, que tinha limitações de várias ordens, que se Deus tinha que enviar alguém, que enviasse, mas fosse outro. E a descrição ali, nos primeiros capítulos do livro do Êxodo, demonstram a resistência de alguém que não quer perder o que ganhou agora, que não quer passar por um dilema, um drama tão sério. Mas Deus não desiste de Moisés, e Moisés, para não perder a sua alma, precisou perder o conforto que tinha da família, do sogro, da profissão que adquiriu, dos bens que ele pôde acumular, para passar uma aragem tremenda. Volta ao Egito. Primeiro tem que enfrentar os próprios patrícios, que não lhe reconheciam a liderança, que lhe negavam a condição de conduzi-los. Depois enfrentar a sua antiga família que o adotara. Tudo é difícil, mas ele não perdeu a sua alma. E assim ele se tornou o maior líder de todos os tempos em Israel. Uma figura que passa a história de uma maneira bastante gloriosa, mas para não perder a sua alma, ele por 2 vezes teve que perder muitas coisas. O que é que nós estamos tendo que perder, abrir mão, deixar, para efetivamente não perdermos a nossa alma? Outra figura emblemática é o rei Davi. Este homem que ainda muito jovem cuida dos rebanhos do seu pai, e um dia recebe
a família recebe a visita daquele que conduzia não apenas a vida política, mas a vida espiritual de Israel, Samuel, que vem para ungir um dos filhos de Jessé, o pai de Davi, como rei de Israel. Isso por si só já era uma ameaça muito grande, porque Israel tinha rei naquele tempo, chamava-se Saul. Era de uma outra tribo. Aquilo estava se demonstrando como possibilidade de conflito. E o Davi nem está em casa quando Samuel chega. Desfilam os irmãos mais velhos, desde o primogênito, mais forte, mais vigoroso. E Deus diz assim: Samuel, não, nenhum desses. Até que ele diz: bom, já foram todos. Não, tem o pequenininho lá, o Davi está cuidando dos ovelhas, manda chamar ele. E Deus diz assim: é esse que eu quero. Davi nem entende direito o que está acontecendo com ele, muito jovem que era. Mas esse homem está encantado com o ofício de apacentar ovelhas, compor canções, muitas delas compõem nos nossos livros de salmos. É um moço embevecido. Até o dia em que Israel está em guerra contra os filisteus, seus irmãos vão para a batalha e o pai manda víveres e quer ter notícia dos filhos por intermédio de Davi. E o Davi está prestes a perder a sua alma, porque ele está confortavelmente no abrigo do pai, cuidando das ovelhinhas, fazendo poesia, musicando muitas delas, tocando harpa, o melhor dos mundos. Aí ele chega lá no campo de batalha e de repente ele ouve um sujeito que dava 2 dele, abusando de Israel, falando mal do povo, falando que aquela gente não era de nada, e chamando um para a briga. Falei: não vamos ficar gastar muita vela com muita gente aqui, chama um daí, o mais fortão, que nós resolvemos a luta aqui. O que ganhar a briga, o sujeito tinha quase 3 metros, imagina, não ia perder de jeito nenhum, né? Ninguém apareceu. E quando Davi chegou, mas quem que é esse aí? Não, tem uma semana que ele está falando mal da gente, falando mal do nosso Deus, falando mal dos nossos exércitos, falando mal da nossa cultura, e vocês estão quietos aqui? Vocês estão perdendo a alma, vocês estão perdendo o vigor, vocês estão se deixando ser abusados, depreciados, maltratados, por causa de um incircunciso desse. E esta expressão usada por Davi significa alguém que não tem nada a ver com Deus. E Davi não perde a alma como Israel estava perdendo a alma. Ele primeiro tentou colocar nele uma roupa de soldado, diz: não dá para, eu preciso perder essa roupa também, essa roupa vai me atrapalhar. E ele apenas, com a sua funda e umas pedrinhas, ele dá conta do gigante em nome do Senhor. Israel estava perdendo a alma, Davi não. E Davi, porque ganha a sua alma e a alma do povo naquele episódio em que ele combate contra Golias e vence Golias e despedaça Golias, ele se tornou reconhecido por todos como o rei de Israel. Foi mais fácil para Davi ser reconhecido como o novo rei de Israel do que Moisés ser reconhecido como o líder para tirar Israel do Egito. O próprio Davi ainda diz: não está na hora ainda, Saul ainda está no reino, Deus vai cuidar dele. Não, já está na hora. Não, vamos respeitar. Tudo a seu tempo. Um homem que não perdeu a sua alma. Perder para ganhar, ganhar para perder. Jesus coloca de uma maneira bastante específica quando diz: você perde a vida por minha causa, pelos meus interesses, pelo meu reino, pela minha vontade, pela proclamação do Evangelho, pela oportunidade de tornar o reino do Senhor conhecido das pessoas. Então, você não está perdendo nada, você está ganhando de verdade. Alguns estão sendo reticentes na sua presença, na sua participação, na sua contribuição, na administração do seu tempo, estão interessados apenas no seu próprio reino e estão perdendo a alma. Mas quem se desgasta em favor da causa de Cristo, ganha, só tem a ganhar. Segunda lição que nós aprendemos desta passagem, para não perdermos a nossa alma, é que nós precisamos aprender a colocar as nossas expectativas não no aqui e agora, mas no porvir, nas coisas que o Senhor já
conquistou para nós e há de nos dar quando da sua vinda. Versículo 27 diz com muita propriedade, e é uma promessa a qual nós devemos nos agarrar: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Ué, mas a salvação não é pela fé e não pelas obras? Não é sob este fundamento que a Igreja Reformada reside? Não foi por causa disso que um tal Martinho Lutero, há quase 500 anos, falta só um pouquinho para a gente comemorar os 500 anos da Reforma, divergiu da linha tradicional que a igreja vinha adotando? É verdade. Primeiro de tudo, quero dizer que a salvação é pela graça. Nós só somos salvos porque Deus nos salva. Se o Senhor não nos salvar, nós não seremos salvos. A salvação não é obra do homem, é obra de Deus. Uma obra que começa desde a eternidade e ganha curso na história, e que só vai se encerrar quando deixarmos a história. É uma obra completa do Senhor. É uma obra que envolve o desígnio, a vontade do Senhor, o chamamento do Senhor, uma obra que regenera, que muda o coração, que justifica-nos de todos os nossos pecados, que impõe a presença do próprio Deus pelo seu Espírito em nosso coração. É graça de Deus, a qual nós recebemos pela fé. A fé é o nosso aceite. A fé é o nosso sim à obra de Deus. A fé é o dizer: sim, Senhor, nós cremos que se o Senhor não nos salvar, nós não seremos salvos. Sim, ó Deus, nós cremos que o Senhor fez uma obra para que nós agora pudéssemos ser congregados como família da fé, como igreja que se chama pelo Teu nome, porque se não fizesse, se o Senhor não tivesse feito isso, nós não estaríamos aqui. Isso é fé. Mas esta fé não retira de nós a oportunidade de servir, de trabalhar, de cooperar, de agora sim, animados, cheios de alma, cooperarmos com o reino de Deus. Por isso, Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 2, diz assim, que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. As boas obras não salvam ninguém. A salvação é que nos habilita para fazermos as boas obras. E o que esse versículo 27 está nos dizendo? Que o Senhor vai voltar, que o Senhor virá em glória. E o verso 28 que fecha esse capítulo, na verdade ele está ligado ao capítulo 17, quando Jesus aparece transfigurado para alguns dos seus discípulos. Jesus diz assim: alguns há dos que se encontram aqui, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Apenas uns poucos discípulos tiveram aquele vislumbre da glória, mas todos nós haveremos de ver o glorioso Senhor sobre as nuvens. Majestade e glória o cercarão. E aí o texto diz: ele vem e vai retribuir, e vai compensar. Não pensa que esse coração dedicado, esta alma muitas vezes sofrida, dorida, que perde, que abre mão, não será compensado. Deus é mais do que justo, é misericordioso, é gracioso, mas injusto ele não é, jamais. Agora nós colocamos às vezes as nossas expectativas muito imediatistas. Nós queremos tudo para agora, para ontem. Nós estamos lutando pelo reino, pela causa de Cristo, e queremos ser bafejados por mudança, por melhorias nas nossas condições agora. Temos algum problema de ordem pessoal, econômica, relacional, oramos e pensamos que Deus é mandrake. Pim, pim. Se não for assim, não é Deus. Deus tem o tempo, Deus tem o modo, Deus sabe como faz. Nós nos entregamos aos seus caminhos, mas de uma coisa nós temos convicção: a nossa esperança está posta no Senhor. E as nossas expectativas então se alargam. As nossas expectativas não estão para que haja uma melhoria da crise que está ao nosso redor. Será que até o final do ano resolve? Será que só o ano que vem? Alguns já estão dizendo que só 2017. Não sei.
Eu sei que quando o Senhor voltar em glória, tudo será diferente. As minhas expectativas estão colocadas lá. Se tiver melhoria aqui, agora, daqui a pouquinho, é apenas um algo mais. A minha esperança está posta no Senhor. E é isto que não nos deixa perder a alma, porque nós perdemos a alma por qualquer trocado. Nós perdemos a alma por qualquer benefício imediato. Nós perdemos a alma porque queremos uma mudança do nosso status, porque queremos uma mudança da nossa condição pessoal para agora. E nós abraçamos um reino que é eterno, um reino que não tem fim, um reino no qual o Senhor vai trazer-nos por meio dos seus anjos, conforme as nossas obras. Não percamos a nossa alma. Para tal, algumas coisas nós vamos perder. De outro lado, vamos colocar as nossas expectativas onde elas devem estar, na esperança no Senhor. Mas por fim, eu quero dizer que para não perdermos a nossa alma, nós não podemos meramente crer no Senhor, no sentido de acreditar nele, de dar crédito à sua palavra. Isso é um bom caminho, mas não apenas isso, mas sermos efetivamente seus discípulos, seguirmos de verdade ao Senhor, porque é assim que começa esse trecho. Provavelmente Jesus está assim colocando as coisas em resposta a algum tipo de indagação que o texto aqui não nos revela. O Senhor Jesus diz assim aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim. Então eu fico pensando que muita gente que estava junto com aqueles 12 chamados apóstolos também, mais alguns que acabaram constituindo a igreja no seu começo. Lemos lá que havia mais de 500 quando o Senhor apareceu redivivo, talvez fosse o começo da igreja. Tinham muitos outros, tinham multidões. De uma feita Jesus alimentou 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Então tinha muita gente que estava sempre junto. E aí talvez saia lá um gaiato lá do fundo e diz assim: ó, bacana o jeito do senhor viver, gostei, diferente, o senhor é corajoso, o senhor não se deixa levar aí pelas autoridades que querem impor um jugo sobre nós, o senhor é muito inteligente, eu quero seguir o senhor. Aí diz: então presta atenção, então fica atento. Se alguém quer vir após mim, não basta apenas acreditar nas minhas palavras, não basta apenas dizer: gostei do discurso. Volta e meia, nós pregadores somos abordados por pessoas muito amáveis, muito queridas: pastor, gostei. Às vezes uma visita, alguns lugares que eu, nessas minhas peregrinações aí, você falou e disse. E eu fico pensando: ele gostou, será que ele vai viver? Será que ele vai seguir Jesus? Não é seguir a mim, não é seguir o meu sermão. Meu sermão importa pouco, o que importa é você seguir a Jesus. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, então me siga. Esses passos colocados por Jesus apontam exatamente para o discipulado que nós devemos revelar, no objetivo de não perder a nossa alma. E se é uma coisa que nos assegura, a nossa alma ganha, a nossa alma com significado, com sentido, a nossa vida vibrante, é palmilhar os passos de Jesus, é trocar os passos sobre a palmilha do Senhor Jesus. Como se diz um livro clássico do Sheldon: em seus passos que faria Jesus. Nós precisamos ter esta dimensão da nossa vida. E aí Jesus reforça: às vezes nós temos que renunciar, com toda certeza precisamos ter responsabilidade, é tomar a sua cruz. Jesus carregou a cruz que nós não poderíamos carregar, é a cruz dos nossos pecados. Esta cruz nós já deixamos com Ele. Esta cruz que ninguém tome de Jesus, porque não vai dar certo. Jesus carregou por nós.
Mas o que Jesus quer dizer é que quando nós assumimos esse discipulado, nós temos aquela percepção de que isso faz recair sobre nós responsabilidades. Não sejamos inconsequentes, justamente de dizer que gostamos do discurso, mas não fazemos o que Jesus fez. Você não quer ganhar no mundo inteiro. Você quer melhorar de vida, você quer dar uma ajustada. O Senhor há de abençoar você. Mas quem sabe até você é mais arrojado, mais sonhador. Não tem problema. O Senhor vai administrar isso na sua alma. Mas de uma coisa estejamos certos, que ninguém perca a sua alma. Por mais ou por menos. Por mais perto ou por mais longe. Porque o Senhor Jesus fez tudo para que nós não ficássemos sem a nossa alma. Para que nós não ficássemos vazios, para que nós ficássemos plenos, cheios da sua presença, da sua glória. Que Deus assim nos abençoe. Vamos cantar, meus irmãos, o hino 110, e este hino diz que um dia Cristo nos achou, Cristo nos encontrou. Não fomos nós que achamos Cristo, Ele que bate a porta, e quando nós abrimos a porta, vai Ele lá. E Ele disse, se você deixar, eu vou entrar e cear com você, e vai ser banquete, e vai ser alma cheia. Vamos louvar o Senhor com esse hino, vamos ficar em pé. Um dia Cristo achou-me muito longe do meu lar, só em dedo já no mundo, sem mais poder voltar. Tomando-me em seus braços, firmou-me nos meus passos, e agora andamos juntos, presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Passamos pelo vale a fim de me provar, em meio a densas trevas que impedem-me o andar. Não há nenhum perigo, pois já está comigo o excelso companheiro, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Enquanto cantarmos a última estrofe, quero dar oportunidade para virmos à frente aqueles que quiserem para um tempo de oração. Sabe, você está precisando de uma prece muito especial sobre a sua vida, você quer estar mais cheio desta vida de Jesus. Deixe o seu lugar, vem aqui na frente enquanto cantamos a última estrofe. Entramos na atmosfera que envolve aquele lar, no qual meu Pai me aguarda, e é onde eu vou morar. Não há no mundo inteiro outro companheiro que mostre tanto zelo, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus.
fostes indagado sobre tudo que estavas fazendo, fostes até elogiado pelas medidas que o Senhor tomava. O Senhor disse com muita clareza: é uma questão de alma, é uma questão profunda, é uma questão que vai ao âmago do ser. Por isso, Senhor, extraímos desta escritura tão preciosa estas lições que agora nos fazem considerar sobre a nossa vida. Aquilo que tivemos de deixar, Senhor, perder por causa do Teu reino, ninguém hesite em fazê-lo. Os exemplos clássicos nos foram dados, exemplos próximos, e nós mesmos queremos ser exemplo, a Deus, desta verdade. Perder para ganhar o Senhor. Dá-nos, ó Deus, colocarmos as nossas expectativas no lugar certo. Não tergiversarmos com isso, não sermos imediatistas. Compreendermos que estamos lidando com a eternidade. E dá-nos, Senhor, ó Deus, verdadeiros discípulos. Discípulos que professam e praticam a palavra do Senhor. Distribui a Tua bênção sobre estes Teus filhos. Particularmente os que aqui se adiantaram. Ajuda-os nas suas lutas, nas suas lides. Acalenta seus corações, consola, conforta. Promove o Teu reino. Ajuda-os, ó Deus, na solução de pendências. Mas acima de tudo, dá-lhes a visão do Teu reino. Nós assim te pedimos, te imploramos, rogando também que Tu nos dês uma semana abençoada, próspera, rica, em que a nossa alma será cheia. É o que te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti volve o seu rosto e te dê a paz. A graça de Cristo, o amor do Pai, as consolações do Espírito repouse sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, que tem sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Vamos nos saudar na paz de Cristo. Não vai embora correndo, temos o lanche e hoje tem um bolo para nós cantarmos parabéns para o nosso casal aniversariante de hoje. Vamos em paz.